Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, o vídeo de hoje é o seguinte: vamos falar um pouquinho sobre o mais novo filho que a Qualcomm colocou no mercado aí, né? Dos smartphones flagships, e estamos falando do Snapdragon 8 Gen 3, tá? É claro que no Snapdragon Summit eles anunciaram também o X Elite, né? Mas o assunto de hoje aqui é o 8 Gen 3 para ver um pouquinho a direção que a Qualcomm está tomando com o Snapdragon a linha 8 e fazer um comparativo breve aí com os seus concorrentes. Tá bom? Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta. Bom, pessoal, então vamos começar. Estamos aqui no site da Qualcomm, tá? Então tá aqui, Snapdragon 8 Gen 3, plataforma móvel, tá bom? Então vamos tentar pegar um pouquinho, pescar um pouquinho as partes que chamam mais a atenção. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, tá? Ele consegue, tá falando aqui, ó, que o nosso motor de inteligência artificial é o primeiro do mundo a suportar uma AI generativa, né? Modelos, né, generativos de AI com até 10 bilhões de parâmetros no dispositivo, tá? Então a Qualcomm Hexagon NPU ela entrega 98% de performance mais rápida e 40% de melhorias de performance por watt para uma inteligência artificial sustentada. Então, quer dizer, já começa nessa parte de inteligência artificial que o negócio está bruto. Quando a gente fala de performance em CPU e GPU, o que a Qualcomm conta para a gente aqui? Que está falando que tem uma performance de CPU de até 30%, tá? Em relação ao 8 Gen 2, com até 20% de eficiência energética. E aí a Adreno tem até 25% mais performance de gráficos e também com 25% de melhoria no consumo energético. Então quer dizer, você ganha 30%, 20% a menos de energia, ganha mais 25% de GPU com 25% menos de energia utilizada. Isso no papel sempre muito lindo, né? Porque é um salto considerável. Aí tá falando nessa parte que chama muita atenção, que é jogos de console, tá? Então tá falando desse Snapdragon Elite Gaming. E agora você tem suporte para até displays de 240 Hz, né? Onde você pode ter jogos que tenham até 240 FPS. É um absurdo, né? Para uma experiência super suave, livre de lags e tal. E fora que você tem o Ray Tracing até 40% melhor pela aceleração de hardware. Tá? E é o primeiro dispositivo mobile, né, no caso, chip mobile, a suportar a Unreal Engine 5.2. Aí estão falando da qualidade de áudio, estão falando também de conectividade, tal. Então, isso aqui, muito show de bola. Mas agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um comparativo direto do 8 Gen 2 com o 8 Gen 3. Tá? Então, estamos aqui no site Nano Review. E aqui, desse lado, nós temos o 8 Gen 3. E aqui do lado direito, nós temos o 8 Gen 2. O que acontece? Qual que era a arquitetura do 8 Gen 2? Nós tínhamos um núcleo Prime, que é o Cortex X3, rodando a 3.2 GHz, dois clocks de alto desempenho, no caso, a 2.8 GHz, que era o Cortex A715, mais dois de alto desempenho, também a 2.8 GHz, que era o Cortex A710. Então esses dois A710 eles ficavam responsáveis por gerenciar aplicativos que não estavam adaptados para 64 bits. Então, ao invés de fazer uma emulação, ele era um chip misto, onde ele tinha os núcleos que executavam aplicativos de 32 bits e o 715 que ficava exclusivo para 64 bits. E nós tínhamos três núcleos de eficiência energética, o Cortex A510. Nessa geração, galera, o que acontece? O Cortex foi substituído pelo X4,
tá? De 3.2 passa para 3.3 GHz. Nós temos 3 núcleos A720 rodando a 3.15, tá? O pessoal geralmente está arredondando para 3.2 GHz. Temos 2 núcleos rodando a 2.96, também a 720, que o pessoal está arredondando para 3 GHz. E temos somente 2 núcleos de eficiência energética, que são os Cortex A520. Então pode ver que toda a arquitetura do 8 Gen 3 é mais atualizada, tá? O Cortex A510 foi substituído pelo 520, o A710 e A715 foram substituídos por A720, tá? E o X3 foi substituído pelo X4. Continua sendo um processador octa-core, mas agora tem muito mais núcleo de desempenho do que antes. E antes, os núcleos de eficiência, que eram de 2 GHz, passaram agora para 2.26, né? Arredondando 2.3 GHz. Tá? A frequência máxima, que é 3.3. Ambos são feitos na arquitetura ARM V9. A memória cache L3 de 8 MB passou para 12. Ambos são feitos no processo de 4 nanômetros pela TSMC, então tem algumas informações que está faltando aqui e ali, tá? Então, galera, show de bola, certo? No papel, tudo muito bonito, mas eu fico preocupado porque é muito núcleo de desempenho onde a gente só tem 2 de eficiência energética, tá? É claro que se a gente compara o 8 Gen 2 com o 8 Gen 1, o 8 Gen 2 ele já tinha núcleos mais rápidos e com o casamento de memória LPDDR5X e o FS 4.0, tudo isso fez com que os dispositivos realmente gastassem muito menos bateria. Eu falo porque eu tive o S22 e tive o S23. E é da água pro vinho a diferença de desempenho e de eficiência energética. Tá? O S23 é um espetacular aparelho. Espetacular. Tá? Então realmente deu para ver na prática. Então eu estou muito curioso para ver se a Qualcomm consegue manter o nível com o 8 Gen 3. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma comparada com o ainda não anunciado, mas que já teve seus benchmarks vazados aí, o Dimensity 9300. E galera, aqui o negócio tora. Quando a gente fala do Dimensity 9300, galera, é o seguinte, ele tem um Cortex X4 rodando a 3.25, então ele é 50 MHz, mais lento do que o Cortex X4 que está no 8 Gen 3. Porém, ele tem mais 3 núcleos Cortex X4 rodando a 2.8, 2.85. Galera, ele tem 4 núcleos Cortex, ele tem 4 núcleos Prime. Então, tipo, é desempenho puro. E aí, os 4 núcleos de eficiência energética não são de eficiência energética, são de alto desempenho também, que são os Cortex A720. Porém, aqui, 4 núcleos A720 rodando a 2 GHz, enquanto no 8 Gen 3 nós temos 5 núcleos, 2 rodando a 3 e 3 rodando a 3.2. Então, quer dizer, é uma arquitetura louca que a MediaTek colocou aqui. O pessoal está falando que em testes de benchmark, novamente, testes de benchmark não conta a história inteira, mas no AnTuTu ele é o primeiro chipset a passar da casa dos 2 milhões de pontos, enquanto o 8 Gen 3 fica na casa de 1 milhão e 900, mais ou menos, o Dimensity 9300 ele acaba chutando o balde, tá? Então, assim, é absurdo o que a MediaTek fez. Então, só coloquei aqui para vocês terem uma noção de comparativo do que o 8 Gen 3 é em relação ao 8 Gen 2 e como o principal competidor do 8 Gen 3, que já vai equipar o Vivo X100, né? Pode ser que a versão Pro Plus seja novamente com o 8 Gen 3, mas vários smartphones vão utilizar o Dimensity 9300. Então eu torço para que realmente seja um chipset excelente, mas o que me preocupa nessa nova geração é o tanto de núcleo de alto desempenho que nós temos, a não ser que o Cortex A720 ele seja muito mais econômico do que o 715 de antes, o X4 tendo mais poder, ele também seja mais econômico do que o X3, mas pelo menos o da Qualcomm ainda tem 2 núcleos A520, né? Para de repente, tipo, opa, tô usando o WhatsApp, bota o A520 para rodar. Enquanto você estiver rodando o WhatsApp no Dimensity 9300, você vai estar usando o Cortex A720.
né? Apesar de estar com um clock menor, é um chip de alto desempenho, né? Um núcleo de alto desempenho. Ambos construídos também na arquitetura ARM v9, com processo de fabricação de 4 nanômetros, tá? E aí, só para apimentar as coisas, eu coloquei lado a lado o 8 Gen 3 com o A17 Pro, onde nós temos aqui o chipset da Apple com 2 núcleos de altíssimo desempenho, rodando a 3.78, então 3.8 GHz, e 4 núcleos de eficiência energética, rodando a 2.11. Tá? Então o que acontece? Os dois de eficiência energética, eles rodam num clock, os 4, desculpa, de eficiência energética, eles rodam num clock menor do que os 2 de eficiência energética do Snapdragon. Porém, os 2 de alto desempenho roda consideravelmente mais rápido do que o Cortex X4 presente no 8 Gen 3. Porém, a gente sabe que o iPhone ele lida com as coisas de uma maneira diferente. O iOS é um outro sistema, então assim, não dá pra gente só pegar números e comparar lado a lado, fica difícil. Tanto é que se a gente vem na parte de pontuação, galera, vocês vão ver que no multicore, o 8 Gen 3 vai marcar mais ou menos uns 7.200 pontos, o A17 Pro 7.300 pontos. Porém, no single core que o bicho pega, o A17 ele marca quase 3.000 pontos, enquanto o 8 Gen 3 fica quase em 2.200 pontos, tá? Então, é claro que é muito mais coisa para se levar em consideração, né? A pontuação do AnTuTu, por exemplo, no A17 Pro, ele bate na casa de 1.563.000 contra 1.986.000. Então, em AnTuTu, o Snap 8 Gen 3 dá uma surra no A17 Pro, né? Aí, provavelmente, como vocês viram, no Geekbench já é o contrário. No multicore tá muito pau a pau, mas no single core, o A17 Pro, ele acaba levando, né? Então, isso aqui era só para ter uma noção de como tá essa geração essa nova geração de chipsets, né? Focado com desempenho extremo. E aí só fica mesmo essa preocupação da parte da eficiência energética. Então, bora ver daqui a pouco esses aparelhos novos que vão chegar no mercado com esses chipsets para ver como que eles vão se comportar. Eu torço para que tenha um desempenho legal, para que ele não acabe aquecendo depois de um certo tempo de uso, para rolar aquele thermal throttling e o dispositivo quase explodir na mão. Né, que não é nada interessante isso. Não adianta você ter um desempenho absurdamente alto e, porém, não conseguir sustentar por muito tempo. Né? Mas é isso aí. Daqui a pouco, vários youtubers vão colocar as mãos nesses dispositivos novos aí e a gente vai ver como os testes vão se sair. E claro que, além de tudo, com o lançamento da linha S24, a gente vai ver novamente essa separação, onde os rumores indicam que somente o S24 Ultra vai ter o Snapdragon 8 Gen 3 de forma global, enquanto o modelo base e o modelo Plus eles vão ficar divididos por mercados também, onde em alguns mercados o pequeno e o Plus eles vão ter o Exynos 2400 e em outros mercados o Snapdragon 8 Gen 3, tá? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque esse ano aqui eu tô vendo muita gente falar de performance, e tô muito curioso para ver como que essas coisas vão se sair aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, comentando um pouquinho sobre esses novos chips que estão parecendo mais carro de Fórmula 1, de tanta performance que vai ter aí. Se você chegou até aqui, e se esse vídeo foi interessante para você, poxa, dá aquele help. Deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreva para o canal continuar crescendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui!